Jesus subiu no Monte da Transfiguração e levou consigo Pedro, Tiago e João. Chegando lá, irmãos, os 3 discípulos testemunharam a transfiguração de Jesus. A transfiguração foi uma espécie de antecipação da glória. Foi uma breve demonstração de como será o céu. Foi um pedacinho do céu na terra. E a experiência foi tão maravilhosa para os discípulos que Pedro disse as seguintes palavras em Mateus 17:4. Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, faremos aqui 3 tendas. Uma será tua, a outra será para Moisés e a outra será para Elias. Estas palavras, irmãos, demonstram o desejo de Pedro e dos demais discípulos em permanecer, não sair mais daquele ambiente de glória. E eu, pela graça de Deus, separei 10 lições sobre esta passagem emblemática, edificante e que tem muito a nos ensinar. Leia Mateus capítulo 17, do versículo 1 em diante, e confira aqui as 10 lições. E deixe o seu comentário aqui embaixo, dizendo qual lição falou mais ao seu coração. E para os irmãos que gostam de mensagem como esta aqui, é só ir na playlist do canal e procurar a pasta, a aba de 10 lições. Lá você encontra vários vídeos como este daqui, de lições sobre personagens ou passagens bíblicas. E não se esqueçam de acessar o meu site. Lá você encontra estas lições escritas. É só copiar e passar para o seu caderninho de anotações para você não perder nada. O link do nosso grupo do WhatsApp está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Agora, sem mais delongas, porque a proposta aqui é direto ao assunto, vamos mergulhar nessa palavra. Primeira lição: como eu queria que fosse para sempre. Irmãos, com o propósito de eternizar aquele momento, Pedro sugere a seguinte ideia para Jesus no versículo de número 4 de Mateus 17. Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiser, nós vamos fazer 3 tendas aqui. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Aquele ambiente, irmãos, é tão maravilhoso que Pedro diz: bom é estarmos aqui. Pedro, irmãos, quer viver aquela realidade para sempre. A ideia é que aquilo não acabe nunca mais. Mas Jesus, no versículo 9, desce com eles do monte para juntos enfrentarem outras realidades que os aguardavam. E aí eu entendo que quando estamos na igreja, sentimos a presença do Senhor, queremos, irmãos, que aquela atmosfera seja eterna. Sabe por quê? Porque muitas vezes as realidades que precisamos enfrentar depois do culto são tão devastadoras que almejamos ficar no ambiente da adoração. Era como se nós quiséssemos que aquele ambiente, aquele momento nunca acabasse, nós não precisássemos ter que enfrentar nada do lado de fora. Pelo menos lá, irmãos, esquecemos dos problemas. Mas assim como eles não desceram daquele monte sozinho, se você teme a Deus, saiba que antes, durante e depois do culto, Jesus vai contigo para casa. Ele vai contigo para te ajudar a enfrentar os desafios que só você e ele sabe quais são. Busque poder no ambiente de adoração e saiba que ninguém sai do ambiente de adoração sozinho. Jesus não vai deixar você descer sozinho depois de uma experiência profunda com ele. É difícil, mas nós temos que enfrentar. É difícil, mas não estamos sozinhos. E aonde você estiver com Jesus, é um ambiente de culto, é um ambiente de glória, até mesmo diante dos desafios da vida. Segunda lição: a glória dos homens de repente desaparece, mas a glória de Jesus é para sempre, sempre. No versículo 8, irmão, de Mateus 17, está escrito assim: então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, a não ser Jesus. Irmãos, assim como Moisés e Elias apareceram no cenário, também desapareceram de repente. Assim é a glória dos homens, irmãos.
murcha como uma flor. O Salmo 24 é um salmo messiânico, e lá no verso 7 está escrito assim sobre Jesus: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Nesse verso, irmão, Jesus é apresentado como o Rei da Glória, ou seja, o único que produz luz própria, o único que produz glória própria e é digno de ser adorado. O Salmo, irmãos, não diz os reis da glória. Sabe por quê? Porque só existe um Rei da Glória, um Rei de glória eterna. Então, não dê a glória para os homens, porque assim como Moisés e Elias apareceram e desapareceram do cenário, assim é a glória dos homens. Em Apocalipse 22:9, João estava tão maravilhado com as revelações do Apocalipse que quase adorou um anjo. Mas antes que isso pudesse acontecer, o anjo disse para João: João, não faça isso, eu sou teu conservo, conservo dos teus irmãos e dos profetas e dos que guardam a palavra deste livro. Aí o anjo termina dizendo: adore a Deus, porque só Deus é o Rei da Glória. Então, cuidado para não seguir homens, se frustrar e depois não ter mais força para voltar para os trilhos do Evangelho. A glória dos homens aparece e desaparece, mas o teu Rei Jesus é eterno. Terceira lição: quem tem que brilhar é Jesus. No versículo de número 2, a Bíblia diz que o rosto de Jesus resplandecia como o sol e as vestes de Jesus se tornaram brancas e luminosas. De todos que estavam no Monte da Transfiguração, pega essa aí, só Jesus brilhou e ponto final. Os discípulos não brilharam, Moisés e Elias também não brilharam, só Jesus brilhou. E esta, irmãos, é uma lição para nós. Só Jesus brilha. E quando se fala de brilho de Jesus, ele não tem luz, ele é a própria luz que resplandece na escuridão, que resplandece nas trevas, resplandece na nossa vida. Então, para fixar, fica uma lição para o nosso coração. Quem brilha no culto é Jesus. Quem brilha na nossa vida é Jesus. Culto bom é aquele onde o astro, o foco é Jesus e não os homens. Tem pessoas no culto achando que pode brilhar mais do que Jesus, mas está muito enganado. O brilho da igreja, a perfeição da igreja é Jesus. A luz que venceu as trevas malignas não foram as minhas, não foi a do pregador, não foi a do cantor, não foi do irmão A, do irmão B, não foi outra a não ser a luz de Jesus. Então, toda a honra e toda a glória pertence a Jesus. Brilha Jesus. Quarta lição: só Jesus leva pecadores para a glória. Em Mateus 17:1, irmãos, diz que Jesus levou Pedro, Tiago e João ao monte alto. Além de levar os 3 discípulos ao monte alto, podemos dizer que Jesus estava levando eles para um ambiente alto, para um ambiente de glória, porque lá houve a transfiguração, um pedacinho do céu na terra. E esse cenário, irmãos, é perfeito, porque ele aponta para Cristo levando para o céu, ou seja, levando a igreja para o céu, levando a igreja para a glória celestial. É bem verdade, irmãos, que o mundo nos apresenta vários caminhos, mas só Jesus é o caminho que leva pecadores arrependidos para o céu. Com Jesus, irmãos, começamos aqui embaixo, mas vamos terminar no alto, vamos terminar lá em cima. Só Jesus nos leva para cima. Então, levante a cabeça, não deixe a tristeza dominar o seu coração por causa de problemas que você não pode resolver. Entrega nas mãos de Deus. Ele te coloca acima desses problemas. Ele te leva acima dessa tempestade. Se você está andando com Jesus, esqueça o risco de algo sair do controle. Se a tua vida está na mão dele, então está tudo dentro do controle. Quinta lição: Deus não cabe dentro de cabanas. Pedro, irmãos, sugeriu a ideia de fazer 3 tendas. E uma dessas 3 tendas seria, sabe para quem? Para Jesus habitar.
Na mente de Pedro, Jesus cabe dentro de tendas. E sabe o que quer dizer tendas aqui? Tendas apontam para a nossa lógica humana. Na lógica humana, irmãos, fala da busca do homem de tentar entender Deus. Mas ele não cabe dentro das nossas cabanas, ele não cabe dentro da nossa lógica. Tem pessoas querendo entender a existência de Deus, os propósitos de Deus, para depois seguir ele, irmãos, para depois seguir Jesus. Quem tentar entender Deus pela lógica humana nunca vai se aproximar da realidade sobre Deus. Deus só é alcançado, visto, entendido, adorado pela fé. Por isso, irmãos, que Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aqueles que se achegam, aqueles que se aproximam de Deus, têm que acreditar que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Deus não cabe na cabana da lógica e ponto final. Deus não cabe na cabana da lógica, mas cabe na tenda da fé verdadeira, oh glória. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então esqueça a lógica do homem e se debruce na lógica de Deus. Na lógica de Deus, quem se exalta é humilhado. Vai entender, só pela fé. O forte é fraco. Um jovem vence um gigante. Leões fazem jejum de carne humana. Na lógica de Deus, o mar se abre, viram 2 paredões de água. Na lógica de Deus, 3 jovens entram na fornalha e fogo não queima. Deus é tremendo. 6ª lição: todos foram embora, mas Jesus permanece para sempre. Em Mateus, irmãos, 17, agora no versículo 8, diz: então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, a não ser Jesus. Irmãos, quando os discípulos levantaram os olhos, não viram Moisés e não viram Elias, eles só viram Jesus. De repente, Moisés e Elias desapareceram, mas Jesus permaneceu com eles do começo até o final. E é lindo, irmãos, ver como a presença de Jesus permanece. Os homens podem nos abandonar, mas Jesus não. Quando mais precisamos, de repente as mãos se encolhem, as mãos que poderiam nos ajudar se encolhem e desaparecem. Mas as mãos de Jesus não estão recuadas para aqueles que nele crê. Quando Pedro, Tiago, André e João passaram a noite toda sem pescar nenhum peixe, sabe quem vem? Lá estava Jesus entrando no barco, que ninguém queria entrar, barco vazio, quem vai querer entrar? Só Jesus. E levou os discípulos ao alto mar e realizou uma pesca miraculosa, milagrosa. Quando Pedro estava afundando depois de tentar andar sobre as águas, qual foi as mãos que estendeu para ele? As mãos de Jesus estavam lá. Nem depois de Pedro negar Jesus 3 vezes, Jesus abandonou Pedro. A mão de Jesus estava lá. As pessoas, irmãos, são importantes, mas dependência total só podemos ter na pessoa de Jesus. 7ª lição: metamorfose. A palavra transfigurar, ela é oriunda, irmãos, olha que interessante, da palavra grega metamorfote, com TH, de onde vem o termo metamorfose. O verbo se refere a uma mudança externa que veio de dentro para fora. Ou seja, quando Jesus se transfigura, todo aquele brilho e toda aquela luz que os discípulos estão vendo é resultado da luz e do brilho que está dentro de Jesus. É um brilho de dentro para fora. Isso significa dizer que aquele brilho, irmãos, não é superficial, não é de fora, mas um brilho, irmão, de uma luz que emana de dentro para fora e mostra o interior de Jesus, o lado de dentro de Jesus. Que essa luz, irmãos, esteja dentro de nós, que nossa luz não seja o brilho externo, superficial,
que os homens têm para apresentar, mas sim o brilho interno de Jesus em nossas vidas. Que dentro de você a luz de Jesus brilhe para quando você refletir algo do lado de fora, seja algo glorioso e edificante para quem está vendo. Infelizmente hoje, irmãos, muitos dão mais prioridade para o lado de fora e ignoram o fato de que o lado de dentro deveria ser, deve ser prioridade. Então, que seu lado de fora brilhe e emane o amor que está dentro, o perdão que está dentro, a empatia, a bondade para com Deus e para com o próximo que estão dentro de você. Transfigure coisas boas. 8ª lição, a lei e os profetas se rendem à graça. Em Mateus, irmãos, 7,12, Jesus diz: tudo quanto, pois, vocês querem que os homens vos façam, fazei vocês também a eles, porque esta é a lei e os profetas. A lei, irmãos, e os profetas era a Bíblia, o Antigo Testamento na época de Jesus. E aqui no Monte da Transfiguração, Moisés representa a lei e Elias representa os profetas, mas Jesus representa a graça, glória. No final, irmãos, da experiência no Monte da Transfiguração, Moisés, que é a lei, e Elias, que é os profetas, desapareceram. E só Jesus, que é a representação da graça, permaneceu. O cenário mostra, irmãos, que aquilo que a lei e os profetas não conseguiram fazer através da graça, Jesus fez, que é nos salvar dos nossos pecados. Enquanto a lei condena, a graça absolve. A lei aponta para o pecado, mas a graça liberta o pecador. A lei condena até o melhor homem, mas a graça salva o pior homem. Romanos 8,3 diz assim: portanto, o que era impossível para a lei, visto como ela estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho Jesus em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Graças a Deus pela graça. 9ª lição, Jesus é incomparavelmente incomparável. Irmãos, eu não sei se os irmãos perceberam no texto, mas parece que Pedro, sem querer, sem perceber, está colocando Moisés e Elias no mesmo pé de igualdade de Jesus. Isso ficou evidente, sabe quando? Quando Pedro disse lá no verso 4 do capítulo 17 de Mateus, ele diz assim, ó, se quiser, nós vamos fazer aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. Por isso, irmãos, que o Pai, ele entra em cena no versículo 5 para desfazer aquela confusão mental de Pedro e diz, esse daí é meu filho em quem eu tenho prazer, escutem ele, ou seja, este é o meu filho, não compare ele com ninguém, ele é incomparavelmente incomparável. Jesus, irmãos, não está no mesmo nível que os pregadores, Jesus não está no mesmo nível que ninguém está no nível de Jesus, ele é Deus. Por mais linda e instrutiva que seja a história de Moisés e de Elias, ninguém se assemelha a Jesus. Não coloque os homens na frente de Jesus. Não foque mais na criatura do que no Criador. 10ª lição. O céu é incomparavelmente incomparável. É por isso que o maligno quer te parar. No Monte da Transfiguração, parece que Deus, irmãos, permitiu um pedacinho do céu adentrar naquele ambiente. Que coisa linda. O lugar, irmãos, estava tão bom que Pedro disse, nós vamos ficar aqui, vamos fazer tenda. E ele disse, bom é estarmos aqui. O lugar estava tão bom que Pedro queria fazer tabernáculo. Que coisa linda, irmãos. Moradia naquele lugar. Isso mostra que o céu é um lugar incomparavelmente incomparável. Quando chegarmos lá, vamos perceber que nenhum ponto turístico desse mundo,
nenhuma condição privilegiada dessa terra, nenhuma sensação de prazer há de se comparar com as maravilhas celestiais. Então, tome muito cuidado com as propostas mentirosas do maligno. Sabe por quê? Elas só querem roubar a sua salvação e tirar da sua vida a herança que você, em Cristo Jesus, recebeu do Pai. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. É coisa grande, é coisa linda que Deus preparou para você. Então, no nome de Jesus, pare de se excluir desse projeto chamado céu. Porque ninguém vai para o céu porque é bom. Ninguém vai para o céu por méritos próprios. Então não adianta você ficar achando que o céu é para todo mundo, menos para você. Você está em Cristo, você só precisa ficar em Cristo. Permaneça em Cristo. Tenha vida diária com Cristo. Vida com Cristo na palavra, vida com Cristo na oração, vida com Cristo na comunhão. Mantenha os seus pés firmados onde Cristo pisou, porque Canaã fica logo ali. O céu fica logo ali. Você já andou muito você já andou muito para voltar de onde Deus te tirou. Amém? De onde Jesus te tirou, eu tenho só um mês de crente, mas de onde Jesus te tirou, sabe de onde foi? A Bíblia diz que ele nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o seu reino. Olha só, o translado que ele fez foi grande demais. Há um abismo agora entre a sua vida velha e a vida que Jesus produziu dentro de você. Amém? É um preparativo para você entrar no céu. Que Deus te abençoe. Qual lição falou mais ao teu coração? Aleluia. Você assistiu até o final? Eu amo, irmão, quando as pessoas assistem até o final. Como entender um livro? Lendo ele só até a metade? Lendo só até a metade? Como entender um livro? Lendo só o começo? Para entender um livro, para entender a história de um livro, é necessário ler todo. Que Deus te abençoe e que você continue firme na presença de Jesus.